Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início para mais uma aula de química orgânica. Hoje nós vamos falar sobre hidrocarbonetos, né? Quem são os hidrocarbonetos? Como o nome já diz, né, hidrocarbonetos vão ser compostos orgânicos que vão ter na sua composição o elemento hidrogênio, né? Por isso aqui o termo hidro, e carbono, né? Somente hidrogênio e carbono, né? Por isso a palavra hidrocarbonetos, né? Então, os componentes principais vão ser o elemento carbono e o hidrogênio, certo? Sempre que a gente só tiver elemento carbono e elemento hidrogênio numa cadeia, né, num composto orgânico, a gente tem um hidrocarboneto. Bom, os hidrocarbonetos eles vão ser classificados primeiro de acordo com o tipo da sua cadeia, né? Se a cadeia ela é uma cadeia alifática, depois se ela é uma cadeia cíclica e se elas são cadeias aromáticas. Nessa aula a gente vai falar sobre os hidrocarbonetos alifáticos ou hidrocarbonetos também chamados hidrocarbonetos de cadeia aberta ou acíclica também, né? Então, os hidrocarbonetos alifáticos vão ser aqueles em que os compostos eles vão apresentar extremidades livres, né? E nós vamos classificar esses hidrocarbonetos de acordo com os tipos de ligações. Então, olha só. Aqui embaixo, a gente começa aí com os alcanos, né? Os hidrocarbonetos do tipo alcanos, né? Eles vão ser hidrocarbonetos alifáticos, né? Vão apresentar a cadeia carbônica aberta. Vão ter como fórmula CnH2n mais 2, ou seja, N aqui sempre vai representar o número de carbonos da cadeia, né? E o número de hidrogênios, no caso dos alcanos, vai ser o dobro do número de carbonos, né? 2 vezes N mais 2. Então, por exemplo, se eu tenho numa cadeia 3 carbonos, o número de hidrogênios vai ser 2 vezes 3, que é 6, mais 2, que no caso vai dar 8, né? Então, essa fórmula aqui, ela vai representar a fórmula molecular de um determinado alcano, né? Lembrando que os alcanos vão ser os hidrocarbonetos de cadeia alifática ou cadeia aberta, que apresentam ligações simples, né? Lembra aqui, ó, o AN, né? A gente lembrou lá dos infixos, né? Das regras de nomenclatura. O AN, ele sempre vai aparecer quando as ligações da cadeia elas forem ligações simples. Então, como exemplo, aqui a gente tem o composto butano, né? E aqui a gente tem a sua fórmula estrutural. O butano vai ser uma cadeia aberta com 4 carbonos e aqui a gente tem os hidrogênios completando as ligações dos carbonos. Então, olha só, pela fórmula molecular, como essa cadeia aqui ela tem 4 carbonos, então eu tenho C4H 2 vezes 4 mais 2. Então eu vou ter C4H10, né? Porque 2 vezes 4 vai dar 8, mais 2 vai dar 10. Então essa daqui vai ser a fórmula molecular do butano, né? Que é um alcano do tipo um hidrocarboneto de cadeia aberta. Seguindo, a gente tem os alcenos. Os alcenos também vão ser hidrocarbonetos de cadeia alifática, só que nesse caso, os alcenos eles vão apresentar uma ligação dupla, né? Lembra também lá da tabela, o EN, né, é o infixo de ligação dupla, né? Quando a cadeia tiver uma ligação dupla apenas. Aqui, como exemplo, a gente vai ter o but2eno, né? Cadeia também com 4 carbonos, só que no carbono 2 a gente vai ter uma ligação dupla. Então, olha só, aqui é a estrutura
né? Tanto faz aqui se eu começasse a numerar, tanto faz eu começar desse como desse, né? De todo jeito, a ligação dupla, ficou parecendo um Z, a ligação dupla vai estar no carbono de número 2. Aqui na fórmula, a gente vai ver que o número de hidrogênios, no caso dos alcenos, ele sempre vai ser o dobro do número de carbonos, né? Então, eu tenho como fórmula geral dos alcenos CnH2n, né? Então, por exemplo, se o número de carbonos é 3, o número de hidrogênio vai ser 6. Nesse caso aqui, como o número de carbonos é 4, o número de hidrogênios vai ser 8, né? E aí a gente pode até contar, ó, 3 mais 3 vai dar 6, 7 e 8, né? Por que não vai ser 10? A gente sempre lembra daquela ideia de que os carbonos, eles só fazem 4 ligações, né? E esses carbonos aqui do meio, ó, esse aqui ele já tem 3 ligações, mais uma com essa. Então, a fórmula molecular C4H8. Seguindo, a gente tem os alcinos. Os alcinos vão ser hidrocarbonetos de cadeia aberta, que vão apresentar uma ligação tripla, certo? Fórmula geral, CnH2n menos 2. Então, aqui o número de hidrogênios ele vai ser o dobro do de carbonos menos 2. Então, por exemplo, se eu tivesse uma cadeia com 4 carbonos, seria C4, H2 vezes 4 menos 2. Então, seria C4H6, certo? Aqui a fórmula eu tenho o propino, o exemplo, e aqui eu tenho a estrutura, propino. Como eu tenho nessa cadeia aqui 3 carbonos, então eu tenho aqui C3, né? H 2 vezes 3 vai dar 6 menos 2, que vai dar 4. Então, a fórmula molecular aqui do propino seria C3H4. Ok? E, por último, a gente tem aqui o alcadieno. Os alcadienos vão ser aqueles hidrocarbonetos onde eu vou ter duas ligações duplas, né? De en. Fórmula geral, a fórmula geral vai ser igual à fórmula dos alcinos. CnH2n menos 2. Então, o número de hidrogênios é o dobro de carbonos menos 2. Aqui, como exemplo, a gente tem o propadieno, né? Aqui a gente tem uma cadeia com 3 carbonos e 2 ligações duplas. Então, olha só. 3 carbonos e 2 ligações duplas. Na fórmula geral, aqui seria C3, né? H 2 vezes 3, que daria 6. 6 menos 2, 4, né? Aí você pergunta, por que esse carbono do meio ele não tem hidrogênios? Porque aqui, ó, ele já tem as 4 ligações feitas, certo? Então, aqui a gente tem a fórmula molecular do propadieno, certo, pessoal? Então, aqui a gente encerra a parte de hidrocarbonetos alifáticos, certo? Se tiverem gostado, deem um joinha, se inscrevam no canal e até a próxima aula.